Medicina do Futuro. Eu sou o Dr. Daniel Figueiredo e hoje eu vou falar com vocês a respeito de um tema muito interessante, que é fadiga crônica, aquele cansaço que não vai embora, aquela falta de energia que atinge tantos milhares de pessoas pelo mundo. Vamos falar sobre sintomas, sobre tratamento, sobre as principais causas e como que a medicina preventiva hoje aborda esse tipo de paciente. Quando eu falo de fadiga crônica, eu não estou falando somente de um cansaço. Eu estou falando de uma doença debilitante que mesmo quando a pessoa faz um repouso, ela continua cansada. É aquele paciente que chega e fala assim: doutor, não consigo dormir. Quando eu consigo dormir, eu não consigo descansar. Eu sinto dor no meu corpo todo. O meu cérebro parece que não funciona mais. Eu não sou mais como eu costumava ser. Eu não tenho memória, raciocínio, cognição, tudo alterado. E para a gente entender a dimensão desse problema, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um trabalho feito no ano 2000 falando que a fadiga crônica é o 9º sintoma mais comum de ser encontrado no sistema de saúde deles. É como se o paciente aqui no Brasil fosse no UPA e falasse: olha, estou extremamente cansado. A Inglaterra fez um trabalho populacional com 15 mil pessoas, um questionário, e perguntava para elas, entre as questões, se ela se sentia muito cansada, muito fatigada. 38% delas, de 15 mil pessoas, falaram que sim, se sentiam fatigadas, e 18% desses 38% que essa fadiga tinha mais de 6 meses, sendo que é muito mais comum de ser encontrado em mulheres, e 50% das pessoas falaram que tinha uma causa psicológica que levavam elas a apresentar esse tipo de fadiga. Então, quase 1 em 5 pessoas apresentava fadiga. Isso é para mostrar para vocês o quão prevalente essa doença é. E como é que isso funciona? A gente pode fazer, por exemplo, um recorte em relação ao sono. Então, vamos falar primeiro do estresse, né? Como é que funciona essa história do estresse? O estresse ele é feito para, por exemplo, você está atravessando uma rua e você não vê um ônibus que está vindo para o seu lado. Quando você olha para o ônibus, você tem uma descarga de adrenalina e cortisol e age rapidamente para o ônibus não te pegar. Então você sai, o ônibus passa, passaram-se alguns minutos, você vai sair desse estado de estresse, você vai reequilibrar de novo o sistema e, teoricamente, entrar em um estado de repouso ou um estado de cura, como alguns chamam. Mas e se você continuar nesse estresse? Então vamos lá no Homem da Caverna, a mesma situação. Ele vê um tigre dente de sabre vindo para o lado dele, ele vai correr e vamos dizer que ele fugiu do tigre. Mesma história, descarga de adrenalina, de cortisol, fugiu, aquilo melhorou. E se ele ficar sentindo que o tigre está vindo atrás dele? Vamos dizer que ele chegou de noite, deitou lá na caverna dele, mas ele continua pensando que o tigre está ao redor da caverna. E ele ouve galinho quebrando e tudo mais. Você acha que esse sistema de sobrevivência vai deixar ele dormir à noite? Ele vai fazer aquele dormir um olho fechado, o outro aberto. Né? Igual a mulher que tem o bebê pequeno. O bebê faz um ela está de pé do lado do berço. Isso é você manter um quadro de sobrevivência. E hoje, muitas pessoas estão mantendo esse quadro de sobrevivência. Então, se aquele dia, né, lembra que eu falei para vocês que eu vou fazer um recorte do sono. Se naquele dia essa pessoa não dormiu direito porque ela está em sobrevivência, e no dia seguinte ela continua com a mesma demanda de esforços para fazer, né? A gente sabe que um homem médio americano faz 35 mil decisões diárias. Então ela continua com a demanda e a energia está curtinha porque não dormiu direito. O que ela vai fazer? Ela vai ligar esse sistema de novo, vai injetar cortisol e adrenalina e vai sobreviver a este dia. E à noite não sei se vai conseguir dormir de novo. E acaba entrando num círculo vicioso de estresse e ela se acostuma com essa situação. Não sei se vocês já ouviram falar na história do sapo, que se eu colocar um sapo numa água fervente, ele pula e sai da água. Mas se eu colocar ele numa água fria e for esquentando devagarzinho, ele acaba cozido ali naquela água sem conseguir sair. Quando ele presta atenção, já não dá mais tempo.
Então a pessoa se acostuma. O normal dela vira ficar estressada o tempo todo. Porque a diferença entre a energia que você tem e a demanda do dia é o estresse. Não estou falando que uma pessoa que não tenha essa demanda ou que esteja saudável não tenha o estresse. O estresse faz parte da vida. Mas essa pessoa, o estresse está muito alto. Tá? E aí ela chega no consultório, por exemplo, e a gente até tem que acalmar o nosso ser, porque ela chega quase pulando da cadeira, né? Falando 1000 palavras por minuto. E você começa a explicar para ela que quando ela está no estado de sobrevivência, ela não está no estado de cura. Quando ela está em sobrevivência, ela desliga vários setores do corpo dela. É como se você colocasse um iPhone para economizar bateria. Então você vai desligar a digestão, você vai desligar a imunidade, você vai desligar a procura por célula cancerígena. Por isso que uma pessoa muito estressada tem maior chance de desenvolver um tumor, por exemplo. E você começa a explicar para ela que quando ela não está nessa sobrevivência, ela está em um estado de regeneração, de cura. E ela, inicialmente, ela fala, não, isso aqui, hoje eu nem estou estressado, isso aqui é o meu normal. Né? Até ela tomar consciência e falar, olha, realmente, agora eu consigo ver que isso não é o normal. Isso é como eu estou vivendo nos últimos 6 meses, por exemplo. E vários trabalhos fascinantes mostram que, por exemplo, eles pegaram um grupo de cuidadores, né? A pessoa que está cuidando de alguém doente, a gente sabe que é uma função extremamente estressante. Um grupo de cuidadores e um grupo de pessoas não cuidadoras que fizeram biópsia. Eles viram que esse grupo de cuidadores tiveram um tempo maior para recuperação em 25%. Demoraram 25% mais para cicatrizar aquele lugar da biópsia. Então, às vezes, o paciente vai lá e fala, olha, eu estou aqui tratando um dente que não fecha. Eu fiz uma cirurgia plástica que não fecha. Eu estou tendo que fazer oxigênio hiperbárico, porque eu não sei o que está acontecendo. Provavelmente é porque está em sobrevivência. Na sobrevivência, isso não é importante. O importante é correr do boi bravo. O importante é se livrar do tigre dente de sabre. E vocês se lembram que eu falei que 50% das pessoas conseguiram associar um fator psíquico àquele estresse, àquela fadiga crônica que vinha sentindo? Lá naquele trabalho britânico? Então, às vezes é muito mais fácil para o paciente entender uma fórmula parecida da medicina tradicional. Na medicina tradicional, eu vou no médico, falo um problema, uma doença, e ele me dá um remédio. Na medicina preventiva, você vai fazer um diagnóstico mais holístico, né, mais integrativo, mais funcional, e vai dar um suplemento funcional. Mas até que ponto eu estou lidando com essa parte psicológica, que é a causadora? E às vezes, quando eu começo a explicar para o paciente que, na verdade, ele vai ter que abordar o que está acontecendo, entender os sentimentos, observar os traumas, por que tem que trabalhar tanto, por que tem que manter aquele ritmo, por que a mulher tem que ser o homem da casa, ele vai começar a observar que realmente existe mais coisas do que simplesmente eu dar um suplemento para ele. Eu falo que é um cavalo de corrida que está correndo e às vezes eu estou atrás dele aplicando injeção de suplemento, de hormônio, para ele continuar correndo, e às vezes o ideal é ele parar de correr. Então, eu sempre falo para esse paciente que ele tem que observar o que ele está pensando, né? Quais são suas crenças, que emoção que ele está tendo naquele momento. E às vezes eles também fazem o contrário, eles começam a falar, não, mas agora o senhor está me dando mais uma responsabilidade, eu ainda vou ter que olhar para essa parte, eu ainda vou ter que ir num psicólogo, uma psicoanálise, alguma coisa para me tratar, mas na verdade isso é uma oportunidade de você mexer no cerne da questão. Porque todo o estresse, às vezes, está relacionado a essa parte psicológica. E às vezes você aprender a delegar, a você fechar as janelinhas, né? Eu sempre brinco no consultório que o meu computador tem várias janelas abertas. E eu falo, olha,
todas essas janelas aqui estão gastando a sua energia. Então, você tem que aprender com ferramentas, por exemplo, pegando 1 hora do dia, num sábado, sei lá, das 3 às 4 da tarde, para resolver pequenos problemas. Tá? Você cortar esses galinhos mais de fora, é claro que tem hora que vai chegar o galho grosso, mas enquanto não chega, você ter 1 hora para você resolver pequenos problemas que estão no seu dia a dia desgastando, te gastando a sua energia vital com coisas que não são importantes. Aprender a delegar. Então, tudo isso faz parte do tratamento. Então, é claro, você vai ter que melhorar a sua dieta, vai ter que fazer uma higiene do sono, você vai ter que, provavelmente, fazer alguns exames de sangue. Mas essa parte psicológica é muito importante também que seja abordada, para que você melhore neste momento e continue bem o resto do tempo. Porque se você continuar com o mesmo comportamento que te levou a essa fadiga crônica neste momento, eu trato e daqui 2 meses você está do mesmo jeito de novo. Então, a gente sempre tem que pensar num tratamento a longo prazo, um acompanhamento a longo prazo, mas que cada vez você esteja melhor e que as suas queixas mudem. Né? Eu sempre brinco, o paciente às vezes chega constipado e fala, olha, agora que a minha constipação melhorou, eu quero tratar esse outro problema. Eu falei, muito bem, esse aqui é o objetivo.